Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou misturar esses emojis aí que vocês estão vendo, que é o coração partido, mão, tem o de lágrima e tem o de tristeza. Dessa vez eu sempre começo pelo primeiro, né, emoji, mas dessa vez eu vou começar pelo último, porque não tem como ter, quer dizer, dava pra me fazer, tipo, um emoji de coração e colocar as duas carinhas, mas como eu fiz isso com pêssego, eu achei que ia ficar repetitivo, então eu peguei o último. E aí eu vim com esse segundo e vou dar zoom nele e trazer ele para o centro aqui de emojis. Aí eu vou escolher as partes que eu quero aproveitar desse emoji. Eu tenho que aproveitar a parte da lágrima. Então eu gosto de deixar o pincel um pouco maior e ir tirando os excessos, igual vocês estão vendo. E aí, depois que eu tiro os excessos, aí fica mais fácil de recortar exatamente o que eu quero, sabe? Lembrando também que se vocês quiserem aprender a usar o Ibis Paint passo a passo, o link tá aqui na descrição e além de tudo tem vários tutoriais, tem moldes prontos para vocês. Então, e também pincéis personalizados. Então, tá aqui o link aqui embaixo para quem se interessar, tá bom? Aí eu vou recortando toda essa parte aqui ao redor, igual vocês estão vendo. E aí eu vou pegar essa lágrima e vou deixar exatamente na posição que ela tá no nosso emoji que a gente recortou, sabe? Pra não fugir muito, porque, por exemplo, se eu colocar essa gota na testa, já muda o sentido, sabe? Então ele ficou bem tristinho, né? E aí eu fui tirando o excesso, e além de tirar o excesso, eu também vou fazer a borda, sabe, pessoal? Eu acho interessante fazer a borda também, porque aí eu consigo ter um acabamento bem melhor. Eu sou um pouco, sei lá, eu gosto desse negócio de acabamento, então eu acabei dando prioridade pro acabamento. Depois que eu fiz isso, tá bem recortado, mas ainda assim eu queria fazer um contorno para ficar mais melhor. Então eu fui ali na parte de pincel, que eu tava em dúvida que pincel que eu usaria. E aí eu peguei o pincel aerógrafo, que é um pouquinho mais, sabe assim, fortinho. Só que o aerógrafo último, tá, pessoal? E aí eu vou tirar esse olho, porque eu vou pegar também o olho do segundo emoji que eu peguei ali de trás pra frente. Aí nós teremos a lágrima e teremos o olho. Então, depois que eu pegar, eu venho esfumando ele com o aerógrafo mais, digamos assim, mais leve. E aí eu vou passando por cima para tirar toda a marcação. Eu uso também o degradê do próprio emoji para conseguir tirar esse excesso, sabe? E aí eu vou com conta-gotas aqui na parte do meio e também vou fazendo o esfumado que vocês estão vendo no centro do rosto. Depois que eu fiz isso, eu vou do outro lado e também vou dar aquela esfumada. E dando aquela esfumada, eu vou lá e vou pegar o outro emoji. Eu poderia ter clonado, aí eu não precisaria fazer esse processo de novo, mas como eu não fiz, eu fui lá novamente, recortei o emoji e aí trouxe ele maior para que eu pudesse tirar a parte do olho. Então, a gente vai ter a sobrancelha e a boca do último emoji, a lágrima e o olho do penúltimo emoji. E aí depois a mão e o coração é só encaixar. Aí ficou bem interessante, né, gente? E lembrando que vocês podem comentar aqui as próximas misturas que vocês gostariam que eu fizesse, tá bom? E também o que significaria esse emoji. O do que eu fiz, que é do palhaço com fantasma, com não sei o que, eu falei, nossa, eu não vou nem tentar decifrar qual que é desse emoji, sabe? Mas vocês podem comentar que ajuda bastante, vocês normalmente são bem criativos. E aí eu vi que eu esqueci de cortar bem, então deixa eu cortar aqui e tirar esse excesso. E tirando esse excesso aqui, agora fica mais fácil de encaixar, porque aí ele não vai tampar a parte da sobrancelha. Então, tirei aqui o excesso tirado, vou vir com transformar e vou localizar o olho onde eu quero, né? Vou vir aqui, localizado, agora eu vou clonar essa camada. E clonando essa camada, eu vou inverter. Ah, ficou bem bonitinho, né? Mas parece que tá angustiado. Não tá? É a expressão como se ele tivesse angustiado, né? Depois que eu fiz isso, não tem muito o que corrigir.
Mas eu sempre arrumo uma forma, né? Aquelas. Não, mas o recorte foi bem legal, assim, não acho que não faltou muita coisa. Então eu vou vir agora recortando a parte da mão e vou colocar ele aqui localizado. Como tá de um lado a gota, né? Eu acho que eu vou colocar a mão desse lado aqui, que fica melhor. Só que a mão também, eu acho que eu vou mudar a cor da mão para que fique mais uniforme ao emoji, sabe? Então eu vou deixar essa mão amarela. Eu vou usar as próprias funções do Ibis Paint para fazer isso. Então eu vou clicar aqui em OK. Eu tava vendo porque eu queria deixar a mão um pouquinho mais de lado. E agora eu vou vir aqui na parte de mudar de cor. E aí eu vou colocar no amarelo que eu mais acho parecido. E aí eu fiquei com bastante dúvida, né, gente, na hora que eu tava fazendo. Mas eu decidi deixar ele mais pro tom ali do centro do rosto, mais ou menos. Então ele ficou desse tom aí, a mão amarelinha fica com mais sentido, né, do que a mão com a cor de pele. Porque o emoji é amarelo, então não faz muito sentido. E aí depois eu venho para recortar a parte do coração. Aí na parte do coração partido, eu vou deixar ele aqui no canto do rosto mesmo. Ah, eu não sei, esse emoji ele parece meio angustiado. Aí essa lágrima ficou parecendo mais suor do que qualquer outra coisa. Uma mãozinha e coração partido ficou parecendo stop, né? Sei lá, tipo, pare, mantenha a distância. E aí depois disso eu venho com o pincel desvanecer com um tom um pouco mais escuro. E vai ser com esse pincel que eu vou fazer toda a parte do contorno. Então eu vou fazer toda a parte desse contorno, igual vocês estão vendo. E aí depois eu gosto de esfumar só pra dentro, sabe? Eu faço assim todo esse contorno bem certinho. E depois eu venho esfumando só pra parte de dentro. Eu vou pegando aqui o excesso, tirando qualquer marcação, sabe? Do recorte que eu fiz. Eu aproveito até e vou corrigindo alguns defeitos que fica na hora de recortar. E aí eu vou fazendo esse processo. E depois que eu faço esse processo, eu vou subindo com um pincel um pouco menor para não pegar na parte clara da gota, sabe? Porque eu não queria, assim, que tirasse esse efeito da gota, porque é lindo e não tem necessidade de tirar. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado, como vocês podem ver. E aí agora que eu juntei esses dois pontos, eu vou vir com o desfoque e vou esfumar só para a parte de dentro, ó, só na parte de dentro. E aí ele faz o degradê, entendeu? Aí não fica aquela marcação. Olha isso, gente, ficou perfeita essa gota. Nossa, eu adorei. Esse aqui tá um dos melhores. E esse aí foi o resultado. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva e até o próximo vídeo.